Igreja, pode se assentar. Convido os irmãos, mais uma vez, a abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, e nós leremos os versículos de número 1 ao versículo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de número 1 ao número 4. E diz assim a palavra de Deus: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, lemos a Tua palavra e pedimos para que o Senhor, na Sua misericórdia, fale aos nossos corações, ser conosco, que essa palavra, Deus, maravilhosa, possa estar entrando no nosso coração e transformando o nosso ser, a fim de que nós, cada vez mais, como nós lemos nesse texto e vamos buscar entendê-lo melhor essa manhã, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição e na sua vida. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, pode parecer meio estranho falar isso, mas ser crente está na moda. É muito bom você ter um código de boa ética e de boa moral conduzindo a sua vida, de forma que você pode viver como se tivesse um escudo, né? De que eu sou um bom crente, eu faço isso, eu faço aquilo, né? E o cristianismo ele tem sido visto dessa forma, de uma forma bem moralista, e não tem sido vivenciado como uma vida de entrega totalmente a Deus, infelizmente. Isso não está isento das igrejas, não está isento na população, como modo geral, que se declara ser cristã. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender e nos perguntarmos: será que nós estamos pensando todos os dias nas coisas do alto? Como nós falamos aqui nessa manhã, cantamos também, nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria está nos céus. Jesus comprou isso. Jesus deu o seu sangue por amor a nós, de forma que nós estamos com Ele na sua morte, na sua ressurreição e também na sua vida, né? Infelizmente, muitos crentes hoje vivem o cristianismo porque é a religião majoritária do mundo. Então, para se fazer parte, para não ser excluído, se declara ser cristão. Infelizmente, muitos cristãos utilizam da fé cristã como um bom código de ética e de moral. Já falei isso aqui algumas vezes. Infelizmente, muitos cristãos adotam apenas partes da palavra de Deus, dizendo que a Bíblia, ela contém, e não que ela é a palavra de Deus, apenas adotando princípios que lhes são convenientes, ou seja, não vive uma vida de entrega total a Deus. Mas quando nós lemos esse texto de Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 4, nós entendemos que o verdadeiro convertido, ele não apenas vive, mas ele pensa e ele busca todos os dias a sua cidadania celeste. Não no sentido de conquistar, e a gente vai ver um pouquinho disso aqui, mas o verdadeiro crente, ele pensa, ele busca, ele vive a sua cidadania hoje e aqui. E essa é a marca do verdadeiro cristão, que busca e aspira por Jesus, que aspira pelo céu. E nós precisamos viver essa vida de uma forma muito coerente com o que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo, aqui ao escrever Colossenses, ele tem a intenção de combater o movimento filosófico e religioso que estava acontecendo na cidade de Colossos, onde existia um apelo ao orgulho e ao intelecto. Práticas judaicas e práticas da filosofia grega estavam sendo misturadas, e somente os bons, os escolhidos, a sabedoria oculta
Existia somente para quem era eleito, por assim dizer, né? Era para alguns, não era para todo mundo. Então, e nisso aqui existia também a ideia de que a matéria era má. E é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no capítulo 2, ele fala sobre a supremacia de Jesus Cristo, de que ele morreu, de que ele ressuscitou, de que todas as coisas só existem por causa de Cristo, e que nós precisamos olhar para Cristo e entender que nada pode ofuscar essa glória que só Jesus tem. Mas essas más práticas estavam deixando as pessoas cegas. No capítulo 2, nós vemos algumas práticas que os colossenses estavam aderindo, como o culto a anjos, a observância rígida às exigências judaicas da época, né? Então, o apóstolo Paulo estava dizendo que todas essas coisas estavam fazendo com que os crentes, eles não olhassem mais para Cristo, eles não olhassem para as coisas do céu, mas para que olhassem para práticas que eram virtuosamente consideradas naquele meio, e então que aquilo era suficiente. De que se você tinha aquela sabedoria oculta, você era o verdadeiro povo de Deus. Era essa mentalidade que Paulo estava combatendo aqui, né? E tudo isso, toda essa questão de que de observar rigidamente as exigências judaicas, de que existe uma sabedoria oculta, isso fomentava muito mais o orgulho humano e diminuía a glória de Cristo no coração dos colossenses naquele momento. E é isso que o apóstolo Paulo tenta combater, ensinando que os convertidos, eles não apenas glorificam a Cristo, mas eles se identificam com Cristo, de que a falsa religiosidade, ela não dava cura para a alma. Não existe cura material para um mal espiritual. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, que a vida, ela precisa ser acompanhada também de boas obras. A vida, ela precisa estar coerentemente diante daquilo que era professado. Não era apenas dizer que eu sou melhor porque eu conheço aquilo ou isso. O apóstolo Paulo está dizendo que há uma estreita conexão entre o que cremos e o que praticamos. E que nós não podemos desvincular isso. Se nós cremos, nós devemos praticar. E diante disso, eu quero trazer três lições, três verdades aqui, em que nós devemos prestar atenção, de como que nós devemos aspirar as coisas do alto. Nos versículos de número 1 e versículo de número 2, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz que os convertidos, eles desejam a Cristo e as coisas do céu. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Nesses aspectos práticos, o apóstolo Paulo está entrando aqui agora, né? Ele trata aqui, nós devemos ter a certeza de quem é Cristo e de como funciona a obra dele em nossas vidas. A ressurreição que o apóstolo Paulo está citando aqui é uma obra completa, não é algo que um dia ainda vai acontecer. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês podem ter certeza de que vocês não apenas morreram em Cristo, mas que vocês também ressuscitaram em Cristo e agora vocês devem viver Cristo. O apóstolo Paulo está trazendo essa certeza. E o texto aqui, o capítulo 3, ele traz uma teologia prática de tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou nos capítulos 1 e 2. E a premissa principal aqui para que se tenha uma boa prática cristã é que nós devemos pensar em Cristo e nas coisas do alto. E quantas vezes nós, ao ter uma boa prática cristã na nossa consciência, pensamos em Jesus primeiro? Pensamos se isso glorifica o nome de Jesus acima de tudo? Nós devemos nos perguntar isso com muita frequência. E devemos pensar de que se a gente está agradando, se a gente está deixando o Espírito Santo alegre. Nós não podemos tomar decisões baseadas na nossa justiça própria. Nós devemos tomar nossas decisões, fazer as nossas escolhas, escolher a nossa forma de vida da forma que agrada o coração de Jesus. E nós devemos lembrar disso constantemente, e é uma tarefa difícil. Porque nós nos esquecemos muitas vezes que nós morremos e que nós ressuscitamos em Jesus Cristo. E nós não podemos deixar que isso se perca do nosso coração, porque essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé.
Nós cremos que um dia Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar um dia. E nós estaremos ressuscitados com Ele eternamente. Nós devemos observar e olhar para Cristo e entender que todos os que recebem a Cristo estão identificados com Ele na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão. Tudo aquilo que Jesus fez, Ele aplica em nós. Da forma como Jesus ele é glorificado, Ele também vai nos glorificar junto com Ele. A ressurreição é a principal doutrina do cristianismo. Se não existe ressurreição, não existe cristianismo. É falsa a nossa fé. Nós devemos ter a alegria de que nós vamos viver eternamente com Jesus. Nós não podemos esquecer dessa realidade, de que não é um conhecimento aqui, um conhecimento ali, que vai dizer a respeito sobre a nossa identidade. A nossa identidade está alicerçada no fato de que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, e não apenas nos substituiu, mas nós morremos junto com Ele. Nós não apenas somos substituídos, mas nós nos identificamos com Cristo. Porque Jesus morreu por nós morremos pelo nosso pecado, porque Jesus ressuscitou, nós um dia vamos ressuscitar com Ele em glória. E nós vamos herdar junto com Cristo todas as promessas que ainda faltam ser realizadas no nosso meio. Nós precisamos lembrar disso. Isso implica que a nossa fé, ela se baseia exclusivamente no que Jesus fez em nossa vida. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas naquilo que Jesus fez. E se nós fazemos isso ou aquilo, nós devemos pensar se isso glorifica o nome de Jesus. Se as nossas ações estão sendo coerentes com aquilo que Jesus fala, com aquilo que Jesus ensina, com aquilo que Jesus fez em nossas vidas. E nós precisamos nos lembrar disso constantemente. Isso implica que não apenas que a nossa fé ela depende de Jesus, mas também toda a nossa prática depende de Jesus. Os verdadeiros convertidos, eles buscam mais a glória de Cristo do que glórias mundanas. Versículo 2 deixa isso muito claro. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E o sentido de buscar aqui não é apenas de ir atrás e encontrar. Ele tem um sentido de uma atividade contínua, habitual, constante, todos os dias. Nós devemos buscar as coisas do alto todos os dias da nossa vida. Buscar para possuir. Jesus já deu isso para nós, com certeza. Mas o nosso ímpeto, o nosso intento pelas coisas do alto é de sempre querer mais. O apóstolo Paulo, em Efésios, vai dizer que Deus ele dá infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. E nós podemos sim buscar o Senhor sempre cada vez mais. Não a fim de possuí-lo, de tê-lo guardado numa caixinha. Não, mas de sempre experimentar, de ser mais parecido com Cristo, de ser cada vez mais, de glorificar cada vez mais Cristo em nossa vida. O apóstolo Paulo aos Gálatas vai dizer que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o intento do verdadeiro convertido. Buscar as coisas do alto tem o resultado de ser cada vez mais parecido com Jesus, de se identificar cada vez mais com Jesus. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Pensar, ele tem um sentido de moldar a vida para viver de uma forma coerente, de uma forma cada vez mais íntegra, de cada vez uma forma mais parecida com Cristo. Em segundo lugar, no versículo 3, nós vemos que os convertidos, ele tem a segurança, a sua segurança e a sua satisfação em Jesus Cristo. E diz assim o versículo 3: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele usa essa expressão oculta, né? A vida de vocês está oculta, porque os ensinamentos que o apóstolo Paulo está combatendo aqui, como eu falei no início, era de que, olha, tem uma coisa muito melhor do que essa fé que os galileus lá propagaram. Aquilo lá foi só o início. Tem uma coisa aqui, juntamente com a sabedoria, aqui, com a filosofia, que é só para os seletos, que é oculto. Está em alguns livros que são ocultos. E o apóstolo Paulo, ao confrontar isso, está dizendo que não. A nossa segurança está em Cristo, de que, na verdade, quem está oculto somos nós, porque estamos seguros em Cristo. O apóstolo Paulo usa
essa expressão justamente para confrontar esse pensamento de que a salvação ela pode vir pelo raciocínio, a salvação ela pode vir por boas obras. O apóstolo Paulo está aqui confrontando diretamente esse tipo de doutrina, onde os falsos mestres achavam que os seus livros guardavam e escondiam a sabedoria, mas estar escondido de fato é estar com Cristo, e que significa que nele nós temos segurança e satisfação. Versículo 3, ele deixa isso muito claro. Vocês não apenas são ressuscitados em Cristo, vocês morreram com Cristo, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vida de vocês está guardada juntamente com Cristo em Deus. Em tudo o que vocês forem fazer, vocês devem ter satisfação em Cristo. Devem estar seguros em Cristo. Nós não mais pertencemos ao mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não precisamos de vãs sabedorias. Nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Nós pertencemos a Jesus. E em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que é Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. E por isso que nós devemos descansar. Mesmo diante das lutas que nós temos, as tentações que nós temos, ao pensar as coisas do alto, nós vamos estar cada vez mais parecidos com Cristo. E com isso nós vamos estar cada vez mais satisfeitos em Cristo. Nós vamos estar mais seguros em Cristo. E nós não podemos esquecer disso. Existem tantas tentações, na verdade, que nos faz pensar em Cristo talvez como a última opção das nossas vidas. Ou mais uma das opções da nossa vida. Esquecemos que nós somos totalmente dependentes de Jesus em tudo que nós formos fazer. Nós não podemos esquecer disso. E em último lugar, no versículo 4, nós entendemos que Jesus não é apenas a nossa satisfação, Jesus não é apenas a nossa segurança, mas Jesus, ele é a nossa vida. Versículo 4 diz o seguinte: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A essência da vida eterna é conhecer a Cristo. É por isso que todo ser humano precisa conhecer a Jesus. Toda pessoa que existe, que é um pecador, precisa de Cristo. Todo pecador precisa de Jesus atuando em suas vidas. Um verdadeiro convertido, ela tem a sua vida cheia de Cristo. E a pergunta que eu quero trazer para mim e para vocês essa manhã: Jesus tem sido a sua vida? Jesus tem sido o seu modo de viver? Em Jesus vocês têm confiado? Nós temos confiado? Em Jesus nós estamos satisfeitos? Em Jesus nós entendemos que nós estamos mortos, mas também ressuscitados junto com Ele. Nós carregamos a esperança e a certeza de que Jesus vai voltar, não é verdade? O versículo 4 nos mostra essa esperança, que Jesus hoje ele é a nossa vida e de que Ele vai se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Mas até lá devemos buscar e pensar nas coisas do alto. Até lá nós devemos viver e caminhar aos passos de Jesus Cristo. Se nele estamos mortos, ressuscitados, nós podemos também ter a certeza de que se Jesus está glorificado, nós também vamos ser glorificados junto com Ele. Hoje, diante da jornada do cristão, depois que nós conhecemos a Cristo, depois que nós aprendemos sobre quem é Jesus, existe a parte da santificação do crente. A santificação, ela é essa glória começada. Nós estamos sendo aprimorados. A santificação é essa glória que nós experimentamos todos os dias, a fim de que nós sejamos mais parecidos com Cristo, a fim de que cada vez mais Jesus cresça e que nós diminuamos. Isso é a santificação. Cada vez mais Cristo vive em nós. E nós possamos falar que já não somos mais nós que vivemos em nós mesmos, mas Jesus vive. Mas a glória é essa santificação completada. A santificação é essa glória começada, mas a glória é a santificação completada.
onde nós não vamos mais ter dor, onde nós não vamos ter mais o jugo do pecado, nem sequer passar tentações. Nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Mas a eternidade, ela não começa a partir do momento em que Jesus voltar. A eternidade para o cristão começa a partir do momento em que o Espírito Santo inicia uma obra maravilhosa na vida do crente. E que isso vai se aprimorando, e que isso vai cada vez mais sendo complementado, melhorado, aprimorado, para que sejamos cada vez mais perfeitos para as boas obras aqui. A eternidade começa no momento em que nós somos convertidos a Jesus Cristo, onde nós somos ressuscitados, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora nós somos ressuscitados juntos com Cristo. É aqui que começa a eternidade. Nós não podemos ser crentes que aspiram simplesmente o futuro, pensando que somente lá que eu não tenho que mais me preocupar com nada. Aqui não, aqui eu vou continuar vivendo uma boa ética, uma boa moral, eu vou continuar vivendo como apenas aquilo que convém eu viver, vou aderir à minha vida apenas trechos da palavra de Deus. Um crente de verdade tem a consciência de que, por ser um cidadão do céu, a sua vida, a sua eternidade já começou. E diante das tentações, se faz necessário se lembrar de procurar, de buscar, de viver e de pensar nas coisas do alto. Receberemos um corpo de glória um dia semelhante ao de Cristo com toda certeza. Mas nós devemos lembrar de que é Jesus o sentido da nossa vida. E nós não podemos esquecer disso. Nós devemos viver de uma forma que nós demonstramos que nós somos cidadãos dos céus. Lembrando que a eternidade que nos aguarda, nós estaremos junto com Cristo, glorificados. Nós estaremos juntos com Cristo para sempre. Mas talvez você ainda não conheça Jesus. Talvez você ainda não aspire pelo céu. Talvez você ainda não pense nas coisas do alto. Ainda é momento para que você seja ressuscitado junto com Cristo. Ainda é um momento para que se faça necessário uma escolha de viver com Cristo para todo sempre. E nós precisamos lembrar e olhar para Jesus de forma que nós entendamos que somente nele nós temos a satisfação e a segurança que nós desesperadamente buscamos em outras coisas. É somente em Cristo que nós vamos encontrar a alegria necessária. É somente Cristo que pode resolver o nosso problema. É somente Cristo quem nos santifica, é somente Cristo quem nos glorifica. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso e querido Deus, te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos abençoa, o Deus que não nos deixa desamparados, que está sempre conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu em nosso lugar, mas não apenas isso, nós morremos junto com o Senhor. O Senhor ressuscitou e por isso nós ressuscitamos também no Senhor. O Senhor está glorificado e é por isso que nós também seremos glorificados com o Senhor um dia. Te louvamos, Deus, porque a nossa fé, ela é sólida, a nossa fé é certa, a nossa fé ela não é baseada em um mero conhecimento humano, mas a nossa fé, ela é viva, porque o Senhor Jesus vive. Nós devemos pensar no alto, nós estamos glorificados com Cristo, nós estamos ressuscitados com Cristo, e por isso nós devemos aspirar cada vez mais o Senhor Jesus e as coisas do alto. Obrigado por nos dar esse entendimento, Deus. Obrigado por moldar o nosso coração segundo a sua vontade. Te louvamos, que a nossa vida, Pai, seja um movimento constante, Pai, de aspiração pelas coisas do alto. Que nós, Pai, possamos viver de uma forma coerente, de uma forma que nós seremos, da mesma forma que nós somos identificados na sua morte e na sua ressurreição, que a nossa vida também seja identificada na imitação de Jesus Cristo. Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos algum aviso?